Bom dia a todos, estou no Grande Oriente do Brasil com o nosso soberano Múcio Bonifácio Guimarães. Soberano, eu gostaria de saber quais serão suas principais medidas nos primeiros 30 dias. Bem, nós temos um planejamento de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, nós iremos fazer a constituição do secretariado, dos principais auxiliares, e que receberão as metas a serem cumpridas, faremos as adequações necessárias às execuções dos programas que pretendemos colocar em andamento e, ao mesmo tempo, também instalar de imediato a central GOB de atendimento, numa maneira de poder compartilhar com a base o sentimento de que poderá falar no GOB a qualquer tempo e a qualquer hora. Eu acredito que com todo esforço, nos próximos 30 dias, já teremos essa decisão que será tomada em franco andamento para avaliação permanente dos irmãos. Também a ouvidoria será colocada porque toda organização que se preze, o GOB já tem a sua titulação através da ISO 9001, também terá a sua ouvidoria, num processo de alta avaliação constante. A organização tem que servir às suas finalidades e, por isso, receber críticas é um processo muito eficiente do ponto de vista de melhorar a gestão. Eu diria que essas, então, são as primeiras medidas, inclusive, nós percorremos o Brasil colocando que isso iria acontecer e agora chegou a hora da avaliação ser colocada em prática. Soberano, como será definida a situação de São Paulo? Bem, em São Paulo, primeiramente nós tomamos o cuidado de ouvir as bases de São Paulo que ficarão vinculadas ao Grande Oriente do Brasil. A demanda mais imediata é pela criação de uma delegacia em São Paulo, com tempo curto de existência para que possa tomar as providências, prestar os esclarecimentos, dar uma normalidade administrativa e, ao mesmo tempo, será instalado o GOB São Paulo para que nós tenhamos, portanto, uma eficiência administrativa em São Paulo no que diz respeito às lojas que desejarem permanecer vinculadas a essa instituição que vai completar 200 anos brevemente. Então fico muito contente e esse apoio vai ser constante do Grande Oriente do Brasil para o Grande Oriente Estadual de São Paulo. Sem dúvida, o tempo todo nós estaremos compartilhando as questões de São Paulo, elas serão prioritárias, nós temos o maior respeito pelos irmãos de São Paulo, a gestão do GOB será, inclusive, focada na qualificação do atendimento para que os maçons se sintam satisfeitos. Uma organização também é medida pelo serviço que ela oferece e, portanto, São Paulo está na agenda prioritária do Grande Oriente do Brasil, que não poderia ser de outra forma, é um estado economicamente mais importante, maçonicamente significativo, e ali nós iremos articular de maneira organizada uma ação que dará muita satisfação aos irmãos de São Paulo. Gera muita dúvida nesse momento, será criado um canal para sanar essas dúvidas? Nesse momento que nós estamos vivenciando em São Paulo, soberano? O delegado Rui Correia, que será nomeado por ata administrativa ainda no dia de hoje, estará encarregado à frente de uma grande equipe de prestar toda assistência e informações necessárias. Também haverão as informações complementares que serão prestadas pelo Grande Oriente do Brasil, através dos seus boletins e através de RAs que serão direcionadas às lojas de São Paulo, de tal forma que nós vamos disponibilizar os endereços que poderão ser obtidos, inclusive os telefones, para que haja essa interatividade, essa segurança e, sobretudo, a tranquilidade para que os irmãos de São Paulo possam saber que essa organização de quase 200 anos é muito tradicional, é muito eficiente
e vai compartilhar com todos os momentos que forem necessários com os irmãos de São Paulo. E Soberano, e como você encontrou o Grande Oriente do Brasil após a posse? Eu sei que está muito recente, mas sintetizar. O Grande Oriente do Brasil vem sendo muito bem administrado. Foram 18 anos com 2 irmãos eficientes, Laelcio Rodrigues e Marcos José da Silva. Então, o Grande Oriente do Brasil teve avanços. Tem problemas? Tem, porque toda organização tem que ter um aprimoramento constante. Mas eles são muito pequenos em relação àquilo tudo que foi realizado. Uma organização que é qualificada por um ISO 9001, que caminha para o ISO 37001, que vai ter uma maior relevância no aspecto social, no aspecto mesmo de referência até mundial. E nós estamos no dia de hoje já encomendando o inventário do patrimônio do GOB, inclusive das suas disponibilidades, e vamos ter um nível de informação suficiente, mas posso dizer que o cenário do Grande Oriente do Brasil é dessas gestões eficientes e, portanto, tem uma situação saudável, equilibrada e honrada, sem nenhum compromisso que não tenha sido cumprido, e tem disponibilidade para cumprir todos os seus compromissos. Em relação às entidades paramaçônicas, os jovens, que são o nosso substituto no futuro, nós estivemos no encontro nacional e estadual da Ordem Demolei. Foi muito receptivo, o Soberano estava junto e os jovens, e quer saber sobre o Grande Oriente do Brasil, o apoio que se vai ser criado uma secretária específica para os jovens e aí por diante. Nós temos um compromisso de criar a Secretaria Nacional da Juventude. E aqui eu queria compartilhar que, na verdade, nós dependemos da Assembleia Legislativa, porque teríamos que alterar o organograma do GOB. Então, entre o possível e o desejável, nós temos que fazer uma ponte para transitar bem nessa questão. Nós temos presente uma realidade insofismável, ou seja, se nós queremos renovar os nossos quadros, nós temos que aproveitar o potencial da família maçônica. De como isso é possível? Prestigiando as fraternidades femininas, promovendo um crescimento dos APJistas e valorizando os demolês. Eu diria que essas outras ações, elas terão que se compartilhar. E tem outras que estão em andamento, segmentos importantes, como os bodes do asfalto, como as filhas de Jó, enfim, nós não podemos perder de vista que para renovar bem os nossos quadros, sem dúvida nenhuma, nós teremos de ficar muito focados nesse momento importante de renovação. E uma renovação qualificada. Portanto, se nós não cuidarmos disso, existe um exemplo que a gente tem adotado muito nas nossas falas. Se você tem um cérebro eficiente e tem uma base razoável, mas não tem na média do corpo humano uma coluna vertebral para suportar, a organização rui. Aliás, nos estudos que são realizados por todas as corporações no mundo, o que se evidencia é o seguinte: se não houver uma preocupação com as organizações que estão com média de idade elevada, elas morrem. Então isso tem que ficar muito claro. Esse processo de renovação nem é porque a gente quer, é porque se a organização tem 200 anos, como que ela poderá chegar a 400? Se nós cuidarmos dela. E aí tem que renovar. Portanto, APJistas, demolês, filhas de Jó, todos os outros segmentos, que em estudos recentes que eu recebi, não sei ainda se isso se confirma, teria 80 mil pessoas envolvidas nisso. Como é que um grão-mestre vai ficar, então, com os olhos, a mente tampada, os ouvidos tapados? Não tem condições. Nós vamos ter que fazer isso. Então, nós vamos fazer uma reformulação nessa secretaria, vamos
encontrar um secretário que possa agregar todos esses segmentos e, enfim, partir para uma etapa significativa que já vinha sendo bem conduzida, mas agora nós temos que agir com mais velocidade. Muito obrigado, Soberano. Então, percebi que essa administração vai ser focada na base, que é as lojas, que é a célula principal da nossa ordem. Fico muito contente e desejo muito sucesso, Soberano. Obrigado. Vamos juntos. Vamos juntos.